Um bom dia. Bom dia para vocês, bom domingo, né? E bom domingo para vocês e vou soltar um versículo da Santa Escritura para nós e vou soltar os sonhos e vou soltar o sonho e vou soltar a Santa Escritura. Três passagens que é muito importante para nós, né? Muito importante, principalmente para os tempos de hoje, por causa de quê? As pessoas que não aceitaram Jesus, as pessoas que estão dentro da casa do Senhor ainda não renunciou e as pessoas que estão dentro dos tempos católicos também, que elas não tiveram renúncia. Então, o Senhor está mandando mensagem para o povo católico, o Senhor está mandando mensagem para o povo evangélico, o Senhor está mandando mensagem para aquelas pessoas que ainda não colheram a própria salvação da alma delas. Algo que eu digo a vocês, procura um templo evangélico, procura um pastor e aceita Jesus. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Carnaval já se passou, se prepara, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Acorda a igreja evangélica, acorda a igreja católica, Jesus está voltando. E esses dois versículos, que eu vou soltar, três passagens da Santa Escritura, vai ser soltado para todos vocês, tá bom? O ímpio. E também para aquelas pessoas que estavam lá dentro da igreja, né? Aí se afastou. Para você também, principalmente. Por quê? Porque você saiu do caminho de Deus. Volta enquanto ainda há tempo. Aceitou Jesus, estava na igreja, se afastou. Volta enquanto é tempo. O inimigo tá louco para colocar as garras em cima de ti. Agora, cabe vocês renunciar e voltar para a casa do Pai. O Pai chama, né? O Pai chama até a última hora. Quando tu estiver perante a presença dele, não pode fazer mais nada. Porque o que ele podia fazer, ele fez aqui por ti na face da terra. É aqui que tu tem que colher o sacrifício que ele concedeu por ti na cruz do Calvário. É aqui que tu tem que reconhecer que ele é o nosso Salvador. É aqui que tu tem que reconhecer tudo que a gente temos que reconhecer aqui na face da terra, tá bom? Vou soltar as três passagens, tá bom? Para vocês. E vou soltar os sonhos. Quando eu soltar os sonhos, vou soltar a Santa Escritura, tá bom? Junto com os sonhos, para que vocês compreendam. Bora? Primeiro vai ser três passagens, principalmente para depois do carnaval, né? Que você se prepara, igreja do Senhor, se prepara igreja evangélica, se prepara o templo católico, se prepara vocês que ainda não aceitaram Jesus e vocês que aceitaram e se desviaram. Se prepara. Jesus está vindo, Jesus está voltando. Bora para cá? Ó, a primeira parte que eu vou ler pra vocês vai primeiro pra pessoa que ainda não aceitou Jesus. É Lucas 12 e o versículo 8 e o versículo 9. Por quê? Porque essas pessoas que não aceitaram Jesus, vocês têm que aceitar. Porque essas pessoas que não está escrita no livro do Cordeiro, que padeceu aqui por nós na terra, lá em Jerusalém, lá no Monte das Caveiras, que fizeram aquela humilhação, se vocês não aceitam o sacrifício que ele fez por vocês aqui na cruz do Calvário, quando tu estiver perante a ele, tu não foi achado escrito o teu nome no livro da vida e foi lançado no lago de fogo. Eu falo abertamente, Jesus Cristo, né, nosso Salvador, ele não falava abertamente, mas eu posso falar, ó. Porque ele estava profetizado sobre ele, que ele tinha que abrir a boca dele por parábola. Mas eu não, posso abrir a minha boca abertamente para vocês, ó. E digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Aceitou Jesus aqui na face da terra? Quando tu estiver perante a ele, pode ter certeza que ele vai dizer, ele aceitou. O sacrifício que eu fiz por ele lá na terra, ele acolheu. Agora, embora, para quem nega o Senhor aqui, ó. Para quem não coloca o nome escrito no livro da vida, ó. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Agora eu vou sair daqui para mostrar a vocês lá em Apocalipse. As pessoas que não colheram o sacrifício da sua própria alma aqui na terra. Que foi aqui que Jesus fez o sacrifício por nós. É aqui que nós precisamos abrir a boca, procurar um pastor, procurar a igreja evangélica, abrir a boca e confessar, ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você está vendo?
não está escrito com o nome do não está escrito no livro do sacrifício do Cordeiro que ele fez aqui por nós na face da terra. É Apocalipse 20 e o versículo 15 que eu li para vocês. Agora eu vou para onde? Para que vocês confessem o Senhor como suficiente salvador da vida de vocês. Não joga fora a oportunidade que ele te deu. Não joga fora. Agora eu vou para Romanos 10. Romanos 10 e o versículo 9. Confessar Jesus com a boca. Procura um tempo evangélico. Procura Jesus. Procura um pastor e aceita Jesus. Ó. A saber, se com a boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Tá vendo? Precisa confessar Jesus? Versículo 9. Ó. Visto que com o coração se crê para justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Tá vendo o versículo 10? Com a boca faz a confissão para tu ganhar a tua salvação e tu crê, né? Então, entreguei a mensagem para vocês, Romanos 10, o versículo 9 e o versículo 10 para vocês. Romanos 10, o versículo 9 e o versículo 10 para vocês. Agora eu vou para onde? Cristo é o caminho. Cristo é o caminho. Agora vai para onde? Para a igreja evangélica, para a igreja católica. Bora para cá? Eu vou ler logo aqui Cristo é o caminho. É em João. Tá aqui, ó. É João 14, João 14 e versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não colheu o sacrifício que Cristo fez por ti na cruz do Calvário? Não entra no céu, não. Pode beber? Que amor? Pode beber? Pode sim. Ó. Algo que eu vou... Bota pouquinho, viu, amor? Porque esse é o sangue de Jesus. Mas pode botar, não tem nenhum problema não. Ó, vou ler mais algo pra vocês. Mateus 7 e o versículo 13 e o versículo 14. Essas duas partes aqui é dois caminhos que as pessoas percorrem aqui na face da terra. Você viu que eu li lá em João 14 e o versículo foi isso 6. Então, eu li que Jesus é o caminho. Tem pessoas que tá nesse caminho aqui que eu vou ler pra vocês e não tá caminhando com Jesus, não. Não chega nem perto da porta do céu. Vai te comparecer perante a ele, ó. Mas para ser julgado, ó. Entrar pela porta estreita. Ele já começa dando logo um conselho. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Você está vendo o que é que está dizendo esse versículo? Ele está dizendo que muitas pessoas estão no caminho largo. No caminho largo é o caminho que vocês fazem tudo que vocês querem, tudo que vocês gostam. Agora vai ver o caminho de Jesus, esse caminho estreito, essa portinha estreita, e mais algo, a porta larga é a porta do abismo. Muitas pessoas entram por ela. E esse caminho aqui estreitinho, essa portinha estreitinha, é o caminho lá de Jesus que eu li pra vocês. Ó, bora pra cá ler? Ó, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Tá vendo, ó? O caminho é estreito. Tem tantas pessoas que estão dentro da congregação, aceitaram Jesus, mas ainda tá lá no caminho largo, ainda não renunciou, ainda tá lá no caminho largo. Vai ser tirado da terra. Se vocês não renunciar, vai ser tirado da terra, mas vai se pagar um alto preço. Então, não faz isso não. Se tu ficar para trás, todo mundo vai te apontar. Era crente, por que o Senhor não levou? Porque estava com falha, estava com pecado. Aceitou Jesus, tem que ter renúncia. Ó, algo que eu vou ler pra vocês. Nem todos, eu li o versículo 13 e 14. Vou ler o 21, da mesma página. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Isso aqui, sabe o que é? Aqueles que estão lá dentro da congregação. Essa passagem aqui é aquelas pessoas que estão lá dentro da congregação, orando, cantando, expulsando o demônio. Mas olha o que é que eles vão escutar da boca do Senhor. Por quê? Porque está com pecado. Aceitou Jesus, mas ainda não se desfez das coisas do mundo. Ó, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas
aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Só entra no céu se faz a vontade de Deus. Se não fizer, ó. Muitos me dirão naquele dia. Que dia é esse? É no dia do arrebatamento. Ó, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Tá vendo? A pessoa tá pregando o evangelho, ganhando a alma para Jesus. Mas se tiver com falha, se tiver com algum pecado, vai escutar isso da boca dele. Ó. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai vós de mim, vós que pratica a iniquidade. Está com pecado perante a ele. Ele vai dizer que não conhece. Por quê? Porque aqui vocês tiveram chance e oportunidade de se reconciliar com ele. Mas não, preferiram endurecer o coração, né? Entreguei para vocês. Para o quê? Para o povo evangélico e para o povo católico. Agora eu vou soltar a mensagem. Ah, ainda falta só mais uma. E aí, lembrai, Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Essa é a mensagem que o Senhor deixou para todos nós. O tempo evangélico, deixa eu soltar logo aqui a passagem para vocês, a mensagem, ó. Para o tempo evangélico e para o tempo católico. O tempo católico não vão ser levados, sabe por quê? Só por causa das idolatrias. E também pela vaidade que está dentro do tempo católico. A vaidade e a idolatria. Mas se não fosse essas pessoas, quando eu entro nas igrejas católicas, eu presto atenção. Elas são uma pessoa devota, muito devota mesmo. Quem dera se não fosse pelas imagens de escultura, fosse pelo próprio. Aí sim, era maravilhoso. Podia ter certeza, na hora que elas estivessem lá, Deus levava ela. Mas elas o quê? Elas preferem adorar as imagens de escultura. Mas para isso é outro vídeo para vocês. Porque ele me mostrou um sonho. Ele apareceu para mim em sonho, mandando uma mensagem para vocês, povo católico. Ainda vou fazer um vídeo para vocês. E também mandou mensagem para a igreja dele evangélica. Todos os 2 templos dele. Entendeu? Ó. Para as 2 casas dele, a mensagem, ó. Olhai, pois vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de grotenina, de embriaguez e descuidado desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Você está vendo? Ele está mandando vocês ter cuidado, para que vocês não escutem essas coisas dele e peguem vocês de improviso. Porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Você está vendo? Vai pegar todo mundo de surpresa, né? Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais avisado por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Te prepara para tu não se curvar perante ele. Se tu se ajoelhar perante ele, tu já tá com falha e tu vai ser tirado para pagar um alto preço. Se tu ficar em pé, tu sobe para a glória. Glória a Deus, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Ah, quando eu dou um glória, chegou a sentar a presença dele. Aí é maravilhosa. Ó, Lucas 21, qual foi os versículos, Meire? Foi 34, 35, 36. 36 versículos. Ó, começando no 34, terminei no 36. Comecei no 34, 3 versículos para vocês, tá bom? Agora eu vou soltar os sonhos para vocês, tá bom? Vou soltar os sonhos. Fique alerta. Fique alerta porque ele tá vindo. E se ele pegar vocês, ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Ó, vou ler esse versículo para vocês, já tô em cima, ó. Lucas 9, o versículo, Meire, é o versículo 23. E dizia a todos, ele falou para todos, ele não tirou um, ele falou para todo o povo evangélico, todo o povo católico, ímpio. Ele falou para aqueles que aceitaram Jesus e se desviaram, ele fala para todos vocês, ó. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aquela velha pessoa já não tem que existir mais, negar. Morrer aquela velha pessoa, ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, ó. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a tua cruz e siga-me. Tu só segue Jesus se tu tiver renúncia. Aceitou Jesus?
aquela velha pessoa já não existe mais. Usava batom, não usa mais. Cortava cabelo, não corta mais. Pintava cabelo, não pinta mais. Pintava as unhas, não pinta mais. Usava salto alto, não usa mais. Usava as vestes indevidamente, assim, que não tá de acordo com a vontade de Deus, deixa de usar. Só assim Jesus nos leva. E outra coisa, aprender a amar o seu próximo. E orar por aquelas pessoas que te perseguem. E orar por aquelas pessoas que são teus inimigos. Ora por eles, intercede por eles, não os deseja mal. Muito pelo contrário, Senhor, tem misericórdia, tem piedade, salva, cura, liberta. Assim que nós devemos ser na face dessa terra. Nós temos que ser sal, não treva. Somos sal desse mundo. Nós somos sal. Se o sal não serve para nada, só vai servir para ser pisado após o arrebatamento. Era crente, por que ficou? Não era crente, era para ter subido para o céu. Por que ficou? Então, porque estava com pecado, entendeu? Muitos pastores vão ser maltratados, pisados agora, depois do arrebatamento, vão viver se escondendo. Por quê? Por causa das ovelhas. As ovelhas vão dizer, pastor, por que nós não fomos? Jesus veio, levou aquelas pessoas, por que nós fiquemos? Porque estava com falha, o pastor não abriu a boca e não doutrinou, aí estava com falha perante ao Senhor. Deus é santo, Jesus Cristo é o nosso Salvador, ele é santo. Ele manda o quê? Que nós se santifique também, a mesma coisa. Seja santo como eu sou santo. Como é que a gente vai entrar no céu com pecado? Isso não tem lógica. Eu vou contar um hino pra vocês. Eu amo esse hino, ó. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Lá no céu não tem espaço para esse tipo de arrumação, não. O hino da harpa cristã, ele fala muito sobre as coisas, muito mesmo. É só vocês meditar, né? Ó, entreguei pra vocês, tá bom? Nós somos o sal dessa terra, nós somos sal. Agora, se o sal não serve pra temperar, pra nada ele presta mais, né? Vai prestar para ser pisado, humilhado pelo povo, né? Pelos homens, que o versículo fala pelos homens. Por que pelos homens? Porque ficou. Não, os pastores e os padres, nós não podemos estar com falha perante o Senhor. Deixar de doutrinar as ovelhas, a casa, a melhor casa, tá cheia de gente, tudo do jeito que elas querem, sim, eu falar a palavra de Deus abertamente. Quando chegar no dia, o Senhor que sabe quem que vai levar. Não, não é bem assim que funciona, não. Se a gente doutrinar, falar a palavra de Deus, elas não escutar, aí já é com ela. Porque tu falou, ela escutou. Agora ela fez o que? Ela deu ouvido de mercador, que estava escrito nas Santas Escrituras, né? Então, essa é a mensagem do Senhor. A nossa parte é só nós pregar o evangelho. Prega pro ímpio, prega pro evangelho, prega. Exalta a casa do Senhor. Porque ele tá vindo para buscar um povo santo, lavado, remido, para entrar onde? Para entrar. E é um povo que tem costume obedecer. Que se for um povo desobediente, lá do jardim do Eva, lá do jardim do Éden, Eva saiu por desobediência. A Eva saiu do jardim do Éden por desobediência. E arrastou Adão também, né? Porque Adão teve que comer para poder trazer a salvação à humanidade, né? Adão não foi pecador, Adão não pecou. Agora Adão teve que comer para o quê? Para trazer a nossa salvação. Uma mulher não ia morrer morte de cruz, né? Então, tinha que vir por ele, entendeu? Agora a Bíblia deixa bem explicado, Adão não pecou. A Bíblia fala bem abertamente, ele não pecou. O primeiro mandamento para não desobedecer foi a Adão. Da costela de Adão que teve a desobediência, que foi a mulher, né? Então, assim, é o que eu digo pra vocês. Por quê? Porque tá escrito. Deixa eu só soltar pra vocês. Tá bem por aqui assim, deixa eu ver onde é. Senhor, me amostra, Senhor. É porque eu gosto de ler as coisas pra vocês e comprovar que tá escrito, pra que não haja incredulidade, né? Tá aqui, ó. 1 Timóteo 2. E o versículo 13, o 14 até o 15, ó. Porque primeiro foi feito Adão, depois Eva. Você está vendo? A primeira ordem foi para Adão. E Adão, ele não pecou, não. Preste atenção no versículo, ó. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Você está vendo? Adão não comeu. Quem comeu foi a Eva, entendeu? Quem foi enganado não foi Adão. Quem foi enganado foi ela.
o inimigo, né? A serpente, né? Ele chegou pra ela e colocou nos ouvidos dela e ela acreditou, entendeu? Salvar-se-á, aí a mulher, nós que somos mulher, salvar-se-á, porém, dando à luz filho, se permanecer com modéstia e na fé e no amor e na santificação. Para nós voltarmos para o céu, nós precisamos de santificação. E eu vejo que o Senhor, a casa do Senhor, o templo evangélico, ele está cheio de vaidade. O templo evangélico, as rosas do Senhor, está tudo cheio de vaidade. Eu quero permanecer, eu não quero deixar, não. Para o quê? Para entrar no reino do céu. Não seja Eva desobediente, seja uma o quê? É da descendência de Eva. Então, não seja igual ela, não. Tem que aprender, nós temos que aprender a obedecer, entendeu? Se está escrito, nós temos que obedecer. Qual é o pai que não castiga o seu filho? Qual é o pai que, então? Para que não, né? Ó. Um só Deus e Pai de todos. Ele está dizendo que é Pai de toda a humanidade. Tu tá achando que é mentira o que está escrito no versículo? É Efésio. Efésio o quê? Efésio 4. Um só Deus e Pai de todo, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então, a descendência, desde o primeiro homem, Adão e Eva, a descendência é toda dele. Toda de Deus, tá dizendo nesse versículo aqui, ó. Por quê? Porque quem foi que foi pai? Primeiro foi Adão. Foi o primeiro homem que fez filho na terra foi Adão. Foi Adão e Eva, né? Então, estamos da descendência dele. E por que ele diz que ele é pai? Por que ele diz que é Deus e é pai de todos? Porque ele é o próprio, entendeu? É só vocês meditar no versículo. O versículo já explica tanta da coisa. Ó, um só Deus e pai de todos. Ele está dizendo que ele é Deus e ainda está dizendo que ele é pai de toda a humanidade, entendeu? É só vocês meditarem. Ler as Santas Escrituras não te custa nada. Ó, e também Jesus disse, né? Em João 5, versículo 39. Examinai a Escritura, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Como é que tu vai ter vida eterna se tu não lê? Como é que tu vai ter vida eterna se tu não lê as Santas Escrituras, só colhe dos outros. As pessoas podem te dar o que elas quiserem, entendeu? Tu lê nas Santas Escrituras, tu vai ver o que é que a gente pode fazer, o que a gente não pode, o que é permitido, o que não é permitido. Porque agora a pessoa vai ler só o que é de vantajoso para ela, entendeu? Como tem muitos campos por aí que são assim. Entreguei para vocês. Agora eu vou encerrar esse vídeo para me fazer outro vídeo, mas faltando só as Santas Escrituras, tá bom? Esse vídeo foi essa mensagem do Senhor para todos nós. Porque para que nós saímos, tem muitas pessoas dentro das congregações procurando a própria salvação da alma delas. Mas o que? Tem que ter renúncia. Tem que sair do caminho lá. Tem pessoas que estão dentro da igreja e brincaram o carnaval. Tem pessoas que estão dentro da igreja, do templo católico, todas elas foram para o carnaval. Depois estava lá pedindo perdão a Deus. Por quê? Por ter brincado. Já pensou se Deus tivesse vindo no dia do carnaval? Quantas pessoas não iam se arrepender amargamente? Ia correr para a igreja. Quando chegava lá, olha, presta atenção. Presta atenção. Ó. Entreguei para vocês essa mensagem, né? E o povo também, tem povo evangélico. Eu vi foi um pastor em cima de um carro que tem aquele desfile abençoando o carnaval. Por isso que eu digo, tem pessoas que ainda não aceitam Jesus, mas ainda não aprendeu a renunciar. As coisas de Deus, elas são santas. A pessoa não tem um pico de juízo. As coisas de Deus, elas são santas, elas são separadas. Como é que as pessoas pegam as coisas de Deus, como pegaram a Bíblia e o nome da igreja, Assembleia de Deus, e colocou num carro de... Eu vou bater uma foto e vou botar aí pra vocês verem. Eu vou bater uma foto e vou botar aí pra vocês verem o que foi que fizeram. Entendeu? Pra você ver, não foi só lá não. O Lula também fez a mesma coisa, tá cheinho. A rede social está cheinha do que o Lula fez. Colocou o povo, a família de Deus, a família evangélica, ele colocou em sardinha, nas latas, né? Como se fosse lata de sardinha, né? Ficar bem amassadinho. Pois então, assim, é o que eu tenho pra dizer pra vocês.
A palavra de Deus, ela é santa, ela não se mistura com essas coisas carnais. Por isso que Deus veio para a terra para padecer por nós. Foi por isso que o verbo habitou entre nós. Por isso ele estava com o verbo era Deus. E o verbo habitou entre nós e se fez carne. Então já está se tratando só de uma pessoa só. Por isso que Jesus abre a boca e diz: eu e o Pai somos um. Entendeu? Para vocês verem, né? Mas ele não estava com a glória dele aqui na terra, não. Lá no Monte das Configurações, os 3 discípulos dele viu ele, a semelhança assim do rosto dele, então ele mudou, se transfigurou. É muito maravilhoso, né? Então, para vocês verem, né? Por isso que eu digo, lê as Santas Escrituras, para tu conhecer. Ele se desfez da glória dele e ele habitou como homem, entendeu? E fez muitos milagres, muitas maravilhas. E tá voltando novamente, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus Cristo de Nazaré, o Iau está voltando sobre toda a terra. Se prepara, se prepara, se prepara. Ah, o que eu vou dizer a vocês, vai sumir um povo da terra, mas não vai ser extraterrestre não, como estão dizendo aí não, de maneira nenhuma. É a igreja do Senhor que vai ser retirada da terra. As 5 virgens prudentes. De cada igreja vai sumir 4, 5 pessoas, 10 pessoas de dentro da igreja. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam de acordo com a vontade de Deus. Elas respeitavam o que está escrito nas Santas Escrituras. Por que as outras ficaram, Meire? Porque estavam em desobediência. São as 5 virgens loucas que lê as Santas Escrituras, mas não gostam de praticar. O que adianta ler e não praticar, né? Essa mensagem do Senhor foi entregue para vocês. Vou fazer um vídeo sobre o quê? Sobre o sonho. Mas não agora, em outro vídeo.